Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo ao episódio número 50. Chegamos ao episódio 50 aqui do podcast do Tiago. Um podcast onde eu discuti, no fundo, os hábitos, as melhores práticas de empreendedores de diferentes áreas, especialistas, como é hoje o exemplo, que, no fundo, partilham aqui as melhores práticas para que você possa implementar no seu dia-a-dia e ser melhor cada vez mais. Eu hoje tenho como convidado o Paulo Moreira. O Paulo é um consultor, orador e formador em inteligência emocional. É também o autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática, e hoje vai mostrar-nos como usar, no fundo, essa capacidade para nos dar aqui uma vantagenzinha no mundo dos negócios. Olá, Paulo, bem-vindo ao meu canal, tudo bem? Olá, Tiago, obrigado pelo convite, tudo bem? Prazer é todo meu, muito obrigado por teres aceite. Estamos aqui num período complicado, mas o mundo não pode Sim. parar, não é? Portanto, e estamos aqui, cada um na sua casa, bem seguros, aqui a acrescentar valor à nossa audiência. Mas pronto, Paulo, para quem não te conhece, eu fiz uma curta introdução, mas conta-nos quem é que é o Paulo Moreira. Sim, então, Paulo Moreira, né? Como já disseste, eu comecei a minha área, comecei na parte da gestão, ou seja, comecei a gerir carteira de empresas. E o que eu notei na altura era que estas competências estavam muito em déficit. E, por exemplo, colegas meus, parece um pouco aquele clichê, mas que tinham assim mais, digamos, sucesso e mais estaleca, tinham também estas competências desenvolvidas. Tinham as suas técnicas, logicamente, nós temos que conhecer o negócio, mas tinham também estas competências sociais e emocionais. E depois começou um pouco pela autodescoberta nesse sentido. Comecei a tirar formações, entendi, descobri a inteligência emocional através de um livro que quem conhece o tema conhece este livro, que é o primeiro livro que popularizou este tema, que é Inteligência Emocional, porque é que pode ser mais importante do que o QI. Escrito por Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, isto em 95. Ele escreveu o livro em 95. E eu li o livro, fez-me todo o sentido. Opa, e na altura não havia nada em Portugal sobre o tema, ou seja, como a gente certificar-se no tema, percebes? Pois. Só havia lá fora, Estados Unidos e Reino Unido, havia uma das certificações. Existiam 3 correntes mundiais. E eu tirei certificação nas 3 correntes mundiais e depois comecei a implementar na minha prática diária e tive muito sucesso. E depois comecei a gostar tanto da área que, por brincadeira, decidi um dia lançar um workshop aberto ao público, porque eu pensei, epá, isto não há nada disto na sociedade, não é? No dia a dia. Encontrei alguns workshops mais no meio académico, muito direcionados para os estudantes, só que aberto ao público, empresas, não é? Como é este caso, empreendedores, não havia nada. Então abri o workshop e na altura, sem publicidade nem nada, tive 26 pessoas, ou seja, já não foi mal, aberto ao público, fiz em Lisboa, e pensei, pá, isto é poder. E depois o feedback começou a ser positivo e começou a ser um crescimento orgânico, completamente natural, e cheguei a um ponto, há cerca de 4 anos atrás, tive de tomar a opção de ou sair da empresa onde estava ou já não conseguia dar resposta ao que eu estava a ter, porque eu estava a pôr todas as férias para dar formações, está a perceber? Então era sair naturalmente da empresa onde estava e dediquei-me a 100%, abri a minha empresa de formação e desde então estou exclusivamente a dar formação em inteligência emocional, mais em empresas, pública em geral, mas mais em empresas. Muito bom, Sou já vamos falar sobre cada um, esses detalhes aí mais para trás. Mas antes disso, eu gosto sempre de fazer aqui um flashback aqui às pessoas do meu podcast para nos contares a que tipo de criança é que tu eras, onde é que cresceste, quais é que eram as tuas aspirações, se queres partilhar um pouco connosco. Posso. Olha, eu não nasci, mas fui criado em Lagos, no Algarve. Ou Ok. seja, tive muito tempo na zona algarvia, muito tempo mesmo, ou seja, desde a fase Ainda se nota adolescente. assim um sotaque muito ligeiro lá no fundo, não E é? ali um bocadinho, e com o norte também tive passado temporadas no norte em Macedo de Cavaleiros, tinha lá a família. Passei grande temporada da minha vida lá. Oh, pai, para ser honesto, não tinha assim, em termos de aspirações, nunca fui aquela pessoa, olha, quero fazer isto, percebes? Há pessoas que desde cedo queriam fazer isto. Eu não, esta área não pensava quando era muito novo. Era uma criança calma, nada de mais. E depois, quando comecei a trabalhar na banca, comecei na banca, foi que despertou mais esta paixão. Uhum. Então, ali 21 anos de idade, é que comecei mais, na altura já lia livros mais ligados até ao empreendedorismo, sempre, na altura, sempre não, mas pronto, posso ser 18, 19 anos, queria ter um negócio meu. Isso era uma ideia que estava assim meio enraizada, digamos assim. Não é uma coisa que eu pensava muito, mas estava lá aquela sementezinha. Nunca me via a trabalhar assim para uma empresa por conta de outra em toda a vida. Ok. Sempre quis ter mais liberdade nesse sentido. Por aí sim. Depois, foi esse percurso que eu te disse. Ok. Comecei a conhecer estas áreas, comecei a ver ao início que era um déficit que havia, que eu notava,
e gradualmente aconteceu isto. Mas, assim, Tiveste, eu estive a ver no teu LinkedIn e vi uma catrafada, uma dezena de formações e trainings que frequentaste, como a lei da sim. atração, NLP, linguagem corporal, portanto... Também cheguei, sim, era curiosidade, o meu foco muito agora é na área da psicologia e inteligência emocional. Mas na altura sempre gostei de complementar um pouco as coisas, tentar entender o que é que se fala do outro lado, mas da uma área que eu exploro muito. Mas também tenho formações nesse âmbito, PNL, coaching, até cheguei à lei da atração, tirar um curso, ou seja, tudo o que seja que possa acrescentar valor, digamos, e coisas que podem gerar alguma curiosidade, mesmo que eu não aplique, gosto de tirar, sabes? É sempre bom termos várias ideias e não ficarmos rígidos numa coisa. Pois, exatamente, faz todo sentido e ainda bem que tu fizeste. Mas pronto, tu estavas a dizer que trabalhaste durante vários anos num banco, não é? Queres só contar um pouco sobre essa experiência? Que lições valiosas, eu sei que estavas a experimentar à altura isto sobre implementar isto de inteligência emocional, mas que lições valiosas trouxeste dessa tua experiência de trabalho que podes implementar hoje em dia? Trouxe muito, eu aprendi muito. Eu era uma pessoa que não era muito organizada nas coisas e tive que me organizar, não é? Gerir carteiras de empresas, visitava clientes. Então, mas o que eu aprendi mais, penso eu, foi a parte da comunicação e daquela necessidade que, por exemplo, nós antes de sermos um ser racional, nós aprendemos que somos seres racionais, não é? Mas antes de sermos racionais, somos emocionais. Eu digo sempre que nós somos seres emocionais que pensam, porque nós podemos falar isso mais à frente. Todas as nossas decisões, todas, sem exceção, são influenciadas pelas nossas emoções. E eu ao início não entendia isso, pensava que era muito lógico, muito objetivo, eu tinha uma análise mais nesse sentido. E eu achava que, sei lá, olha, queria apresentar um produto a um cliente, para a empresa dele. Eu analisava, sei lá, o balanço do cliente, etc., e os resultados, fazia sentido ou não, e apresentava, era muito factual e objetivo. E via que faltava qualquer coisa. Então, quando eu criava, e tu sabes isso, cumplicidade com o cliente, não é? Quando estava bem com ele, quando criava essa ligação, as coisas tornavam-se muito mais fáceis. E não fazia sentido ao início. Eu assim, isto não é objetivo, não é racional, não tem nada a ver com o produto, não é? Que eu estou a mostrar, mas porque é que isto é assim? Então eu aprendi muito essa parte, digamos, essa parte social e comportamental vem antes de toda a outra parte. Eu vou dar um exemplo que aí já aconteceu quando eu estava a trabalhar com um líder, já na inteligência emocional, foi o seguinte, eu gosto muito desta história. Ele queria comprar uma máquina de café para a empresa, para o piso dele, porque ele disse-me assim, Paulo, epá, a malta aqui bebe 3 e 4 cafés por dia, às vezes vão lá abaixo ao café, eles estavam num piso assim superior, num prédio, vão lá abaixo ao café, 3, 4 cafés por dia, 60 cêntimos cada café, faz as contas, ao fim do mês é um combo. O que é que achas que eu trago uma máquina de café? Trago umas cápsulas limitadas, não é? Que há malta que estica-se, mas se eles quiserem lá fora vão, mas trago a máquina, as cápsulas e eles bebem café aqui. E eu na altura achei, faz todo o sentido. Só que ele depois da máquina, o que aconteceu? Eu ia à empresa de vez em quando. E numa das vezes que eu fui, haviam 2 colaboradores que eu apanhei numa conversa de corredor que disseram o seguinte, ou seja, essas 2 pessoas não gostavam desse líder. E eles disseram o seguinte, tu já viste esse fulano? Quer dizer, agora para a gente não ir à rua e estarmos sempre aqui enfiados a trabalhar, traz o café cá para cima. Então, isso quer dizer o quê? E isso acontece muito. Nós não conseguimos ler intenções, ou seja, a intenção do líder era positiva. Ou seja, eu quero baixar os custos, eu vou trazer máquina de café. E ele pensa que essa intenção e esse comportamento todos vão ver dessa forma. Mas nós não lemos intenções, nós criamos intenções. Então, se eu não gostar de ti, todos os teus comportamentos, embora sejam objetivamente positivos, eu vou reinterpretar essa informação. Então, a forma como nós vemos a situação, ou seja, a percepção que eu tenho das pessoas e como eu me sinto perante as pessoas, vai determinar a forma como eu vou ler essa pessoa. Então, isso fez-me todo o sentido. Então, eu podia estar a vender, digamos, o melhor produto, mas se eu não me ligasse com o cliente, se ele não confiasse em mim, se ele não gostasse de mim, esquece. Isso foi muito valioso. Uma vez a barreira posta, vai ser difícil ultrapassá-la, não é? Faz todo o sentido. Pronto, então estavas a aprender isto tudo durante a tua presença nesse banco. Conta-me só qual é que foi então o rastilho, o momento em que tu realmente começaste a seguir este outro caminho, a implementar no teu trabalho. Onde é que ouviste falar sobre isto? O que é que realmente aconteceu para dar a viragem? Olha, o meu pai trabalhava também na banca, lá embaixo no Algarve, e meu pai sempre foi uma pessoa que quis ter um negócio dele. Okay. Mas ele era diretor da agência, ele era muito bom no que fazia, mas depois nunca chegou a dar esse passo.
E ele sempre também, se calhar daí a tal semente, sempre martelou muito o género, pá, abre uma coisa tua, etc. Sempre esse fomentar o espírito empreendedor, embora ele não o tivesse na altura. E acho que começou por aí. Ele também lia alguns livros, e eu comecei em miúdo, 18 anos, 17, 16, e depois já quando saí de casa, ia à casa dele, ia emprestando uns livros, ia lendo, e foi por aí. Ou seja, foi uma coisa se calhar um pouco a partir dele, mas nunca houve aquele momento de chave. Há pessoas que, por exemplo, acontece, não é, um grande evento, se calhar já tiveste convidados nesse sentido, um grande evento na vida que mudou-os completamente. Eu nunca experienciei nada disso, foi tudo muito gradual e orgânico. Na banca foi assim, comecei a ver colegas a ter mais sucesso e quem tinha menos, tentava perceber porquê, eu próprio sentia mais ou menos dificuldade e foi gradualmente acontecendo isso. A única coisa que me fez mais virar o chip para a inteligência emocional foi mesmo um livro de Goleman. Aí sim, quando li o livro, fez mais luz para esta área. Foi o teu aha moment. Faz todo o sentido. Boa. E agora é interessante saber então essa fase de transição, como é que foi tomada essa decisão no fundo de, aos poucos, pensares, ok, vou ter que sair daqui desta empresa em breve. Conta-me os 6 meses antes, dás esse salto, ok? O que é que aqui na tua cabeça, deita cá para fora, o que é que podes partilhar connosco? Isso é uma coisa que pode acontecer muito a empreendedores, não é? As pessoas quando passam por esse lado. É assim, aconteceu uma coisa que foi gira que eu, como disse, estava a pôr praticamente todos os dias de férias para dar essas formações fora ou formações de empresas. Boa ideia. Então, eu já estava a ter pouco tempo sempre para a minha família, percebes? Já a minha mulher estava na cabeça, etc. Tinha que estar a conciliar isso. E além disso, houve uma altura que uma empresa contratou uma formação que ia-me obrigar a estar 2 meses e meio fora. Como tu sabes, 2 meses e meio fora, não posso tirar férias assim. Então, sentei. Por isso não foi 6 meses antes, não houve essa preparação. Foi essa proposta. Essa proposta foi-me feita em setembro, eu saí em novembro e eu tinha que dar a resposta até lá. Então, eu sentei-me com ela, falámos. Ela é mais aversa ao risco do que eu. Por isso tivemos que falar um pouco sobre isso, é normal. Tiveste que usar muito da tua inteligência emocional. Sim, sim. Já depois apoiou e também achava fazer todo o sentido. Porque há imagina, há muito aquela percepção de risco de, se eu abrir uma coisa minha, como tu falas, estás com a parte dos empreendedores, o risco é maior. É essa ideia, que o risco é maior do que estás a trabalhar por conta de outra. Por exemplo, efetivo, ganhar bem com regalias. Só que eu acho que não é bem assim, porque imagina, tu estás dependente de uma entidade, que essa entidade toma todas as decisões. E hoje em dia sabemos que mesmo entidades grandes, empresas grandes, podem falir ou podem até despedir. Há N exemplos. Não é? Então tu estás 100% dependente dessas decisões externas, não é? Então tu, quando és empreendedor, sim, há vários riscos, mas tu és muito mais dono das tuas decisões. Para mim, na minha ótica, isso diminui o risco. Percebes? Por isso, nessa ótica nós falamos, fez todo o sentido e pronto. E despedi-me naturalmente, arrisquei, mas também arrisquei com essa maior segurança, que eu sei que muitas pessoas não têm, de ter logo 2 meses e meio de trabalho, percebes? Mas a partir daí correu tudo bem. Por isso foi uma coisa que eu nunca olhei para trás e quem me dera voltar atrás. Também já não desgostava do que fazia, mas também já não gostava do que fazia, percebes? Por isso também ajudou. Não gostar já do que faço. Não sei se sentiste o mesmo, tinhas partilhado há pouco, não é? Já não estavas a ligar tanto, mas isso ajuda. Uma coisa é quando tu gostas, mas queres fazer também outra coisa. Isso é mais difícil. Ou quando não gostas, já ajuda mais. Um incentivo ao outro, exatamente. Mas então, portanto, estava a correr tudo bem, não é? Mas eu tenho a certeza que houve algumas dificuldades iniciais, não é? Como é que foram, que tipo de obstáculos é que tiveste que enfrentar nesses primeiros 6 meses? Depois de sair. Sim, depois de sair, exatamente. Olha, para mim, uma das coisas que foi muito complicada mesmo é aprender a trabalhar em casa, de forma autónoma. A sério que foi a maior dificuldade? E é uma coisa que eu vejo que é transversal, que é, por exemplo, o que é que eu fazia? Vou trabalhar em casa, vai ser espetacular, não é? Então acordava de pijama, quando estava em casa, lógico, de pijama, fazia as coisas, depois notava que acordava mais tarde, produzia menos, qualquer estímulo, não é? Saltava-me logo, ia petiscar muito mais, saía mais vezes à rua, opa, a produtividade estava muito em baixo.
Então não dei aquele salto estrondoso que eu queria logo dar ao início. Então tive que aprender muito a trabalhar de forma autónoma e por conta própria. Pois. Então para isso foi um grande risco. E outra coisa é tu tentares, isso era risco, dificuldade, mas ao mesmo tempo era bom, que é tu tentares criar coisas que não sabes se vai ou não resultar. Não é? Então aquela coisa de, imagina, e falava com a minha mulher, que na altura era eu, e depois ela apoiava-me, que eu assim, será que isto resulta? Não é? Depois era aquela dúvida, e depois a dúvida ficava no ar, depois tinhas que investir para dar seguimento a esse negócio. Então essas dúvidas, porque o nosso cérebro não gosta muito de incertezas. O nosso cérebro é um grande simulador e quer certezas, estás a ver? E não sei se sabes, mas o nosso cérebro muitas vezes prefere uma certeza negativa do que uma incerteza potencialmente positiva. Isto é em tudo. Há um estudo que foi feito muito giro que era, e eu até vou-te dar esse exemplo. Imagina que eu dissesse o seguinte: Tiago, tu preferes levar um choque elétrico daqui a 10 minutos, em que a dor é média, ok? Daqui a 10 minutos um choque elétrico de dor média, ou a opção de eu posso ou não dar-te um choque, não sei quando é que dou o choque e não sei o nível da dor. Qual é que dos Obviamente. dois gera mais ansiedade? Mas depois a primeira era mais fácil, não é? Decidir, quer dizer, se o choque é assegurado que vai acontecer, não é? Mas é ligeiro. Daqui a 10 minutos, já sabes. Exatamente, 10 minutos. E a segunda gera mais ansiedade. Quando é que tu vais me Exatamente. dar o choque? Cada vez que estivesses comigo. Então isto quer dizer o quê? Tu preferes uma certeza mais negativa, porque o segundo podes levar o choque. Então o nosso cérebro não gosta muito de incerteza, percebes? Então essas incertezas todas, nessa fase inicial, gerir isso foi mais complicado, sim. É o que eu notei mais. Isso e a forma autónoma de trabalhar em casa. E o que é que as pessoas. Imagina, aconselhando agora outras pessoas que estejam a pensar dar o salto. Que conselho é que terias para elas não sentirem tanto essa mudança? O que é que a pessoa poderia fazer para, no fundo, trabalhar de casa de maneira mais eficiente logo no dia 1? O que é que poderias partilhar? Olha, o que serviu comigo nesse sentido foi eu trabalhar como se fosse trabalhar, ou seja, horários estipulados. Pões o Não é fato. o fato não, mas o que eu faço sempre agora é, esse pijama acabou, ou seja, eu acordo, por exemplo, agora tenho a minha rotina, eu acordo, faço logo um bocado de exercício físico, mesmo que estejamos em quarentena, como tenho aqui um sótãozinho e tenho lá as coisinhas de ginásio, vou fazendo, então tenho as minhas rotinas, eu acordo às 8, ou às 7h30, depende, tomo um pequeno almoço, trabalho uma hora, que é enquanto o pequeno almoço está na barriga, digamos assim, faço exercício físico 1h30, volto, respondo a e-mails, depois trabalho em programas novos. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas tenham hábitos definidos. Ou seja, se eu souber que tenho que acordar às 9 ou 8h30, já vestido, tomo banho, visto, tomo um pequeno almoço, depois trabalho em blocos de horas. Blocos de horas. Okay? E com objetivos definidos. Por exemplo, to-do lists, listas para fazer coisas. Isso é super importante, para tu sentires que há alguma evolução. Se tu fores fazendo coisas e respondendo aleatoriamente, não sentes cá isso. Então, fazer essas listas, e riscando aquilo que fazes, seja aquele sentimento de realização, fizeste alguma coisa, e esteja objetivos para fazer. Em termos de trabalhar de forma autónoma, para mim, resultou muito. Em termos da incerteza, uma das coisas que as pessoas podem fazer é explorar os cenários possíveis. Ou seja, dar alguma certeza à incerteza. Então é tentar, imagina, tu pensares, ok, vamos supor, por exemplo, na minha ótica, eu quero lançar um programa novo. Eu agora, como isto tudo mudou, não é? Com a pandemia, e eu trabalhava muito no offline, ou seja, eu trabalho muito com empresas nacionais e multinacionais, mas o meu online é muito fraco. Eu estou agora a começar a trabalhar, tanto estou a trabalhar, e falei com o Faustino, não é? Para trabalhar essa parte. Então nós estamos agora a desenhar cursos online. E mesmo os cursos online agora, Pois nós tinhas temos... imensos tours marcados, não é? Pelo país este Isso foi ano. tudo descontinuado. Eu fiquei sem informações em março, em abril, Jesus em Christ. maio, ou seja, não há receita. Então tenho que reinventar-me. Reinventaste, exatamente. É. E, por exemplo, agora a parte online, tu não sabes, por exemplo, tu agora há muita coisa online. Eu vou começar com lives, vou começar com cursos gratuitos e cursos pagos, só que há tanta coisa agora online, como tu consegues ver, tanto curso, tanta oferta, que tu ficas a pensar, mais uma incerteza, será que vai ter adesão? Será que é o mesmo online? Não é? Então O temos que cérebro explorar. macaco, o cérebro macaco a trabalhar. É isso. Então eu acho que é explorar os cenários. Por exemplo, ok, vou lançar um curso, por exemplo, agora de gerir emoções na incerteza. Então, o que é que pode acontecer de pior? Pior cenário é possível. E se acontecer, o que é que eu faço a seguir? Então, ter esses planos alternativos, percebes? Do que ficar tudo na cabeça, nesse macaquinho, como tu dizes,
e ele estar a gerar mais incerteza, percebes? É trazer mais certeza à incerteza. Muito bom. Junto ao pouco. Dicas espetaculares, Paulo, muito bom. Diego, olha, então, e depois tu arranjaste logo o primeiro cliente, não é? Tiveste 2 meses com o serviço, mas depois como é que então arranjaste os teus primeiros clientes? Queres partilhar um pouco da estratégia, se foi através de referências, como é que tu promoveste, etc. É engraçado Olha, saber. eu nisso até tenho vergonha de dizer, porque eu ao início tinha um plano, ainda por cima trabalhava, geria carteira de empresas e fazia essa parte também, angariava clientes e gestia essas carteiras. Então eu achava que todo esse know-how ia arrebentar a escala por completo. E o Ui, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e comecei por exemplo, eu dou formações abertas ao público e sim. nessas formações tenho muitos diretores de empresas, recursos humanos, então comecei a ter pessoas que vieram aos workshops. Então, até à data, praticamente todos os meus clientes, e tinha sempre a agenda cheia, é resposta a necessidades. Então, digamos, o meu posicionamento é muito passivo, é muito recomendações, que gostam do trabalho, recomendam e vão, ou vão aos meus programas abertos ao público Eu recomendo. e depois chamam para a empresa, mas é muito assim. Então, não tive nenhuma estratégia definida, até à data, de, digamos, contactar, gerar leads, essa parte do offline, porque todas essas Ok. recomendações funcionaram. Embora, eu agora estou a aprender que eu sei na parte do marketing, supostamente eu fazia um pouco o funil, não é? De vendas. Que é, que é as pessoas vão ao workshop sem saber. E a partir do workshop vão depois, podem ir, não é? Para um curso junto às empresas. Então, posso dizer que usava um funil, digamos assim, do offline, do workshop aberto ao público para depois a empresa. Agora vai ser o trabalho de converter isto tudo para online, vai ser uma parte gira da tua carreira. Vai ser diferente, vai ser giro. Onde é que eu ia? Peço desculpa. Já dos meus teus clientes. E pronto, agora como é que surgiu então isto? Portanto, não começaste logo a empresa com um treino de inteligência emocional, pois não? Era tipo, ou era logo, fundaste logo essa empresa, ou foi serviços teus de O treino consultoria? de gestão é a marca. É a marca. Foi E logo eu no dia 1 com esse nome, certo? sim, comecei logo Ok, com a marca. Eu era empresário em nome individual, depois constituí a empresa, mas sim. era a marca Treino de Inteligência Emocional, continua a ser. Sim. Ok, espetacular. Pronto, eu ia perguntar se tinha surgido mais tarde, mas pronto, foi logo de raiz Foi, foi. este nome, e realmente é um nome apelativo. E pronto, agora explicando um pouco melhor aqui à nossa audiência, o que é isto então da inteligência emocional? Não é? O que é que ouve-se falar às vezes, não é? Mas muita gente não faz ideia Não. do que é que isto é. É assim, e é um conceito que está a ficar muito na moda, não é? Ouve-se cada vez mais. Ou agora ouve-se cada vez mais, é verdade. É. Mas é um conceito que já existe desde a década de 90. O conceito em si nasceu na Universidade de Yale por dois psicólogos, que eram John Mayer e Peter Salovey, década de 90. E há muitas definições, porque não há tipo, não existe só um teórico que estuda este conceito, há três grandes correntes mundiais, mas tu podes dizer que uma das definições é que apesar de nós reconhecermos, entendermos e gerir as nossas emoções, bem como, isto é a mesma definição, reconhecer, entender e influenciar as emoções das outras pessoas. Isto porquê? Porque as emoções, e é isso que eu mostro nos meus programas, por vezes desconsideramos, emoções, isso não é nada, não quer dizer nada, mas as emoções alteram mesmo as funções do nosso cérebro. Ou seja, cada emoção que tu sentes muda-te a representação que tu tens das situações, que vai mudar o teu comportamento, que vai mudar o teu resultado. Por exemplo, tu, de certeza, e todo quem ouvir o podcast vai ver isso, por exemplo, eu quando estou irritado, tu quando estás irritado, tu vês o mundo de forma diferente do que quando estás feliz ou do que quando estás triste, mas vês mesmo. Completamente, Eu dou completamente. sempre o exemplo de, imagina, tu já alguma vez enviaste uma mensagem ou e-mail enquanto estavas irritado? Já Sim, enviaste? sim, sim, já. Já. E já alguma vez escreveste essa mensagem e guardaste nos rascunhos e abriste no dia seguinte? Já fizeste isso alguma vez? Já não? Eu comecei a implementar isso, que senão dava barraca sempre. Pois. E quando tu fazes isso, ou seja, guardas nos rascunhos e abres no dia seguinte, o que é que fazes quase sempre à mensagem? Muda de ideias, tento suavizar, exatamente. Eu quando faço essa questão, todas as pessoas é sempre ou apago ou altero. E tu foste um Uhum. exemplo disso. E já reparaste uma coisa, se pensares é fascinante, porque tu és a mesma pessoa e tu no dia anterior, tu escreves uma mensagem, analisas a mensagem, justificas porque é que achas que está bem a mensagem. Há pessoas que dizem coisas como tem que ser assertivo, as coisas não podem ficar assim, ele merece ouvir isto, etc. Passa um dia e tu mudas ou apagas a mensagem e és a mesma pessoa e só passou um dia. A forma como tu estás a interpretar aquela situação muda por completo. Porquê? Porque nesse primeiro dia a tua intensidade emocional está elevada.
e o teu cérebro vai... Há um conceito muito giro que é memória congruente com o humor. E a memória congruente com o humor mostra que o nosso humor ou estado emocional serve para evocar certas informações e inibe outras. Ou seja, tu quando estás irritado vais buscar tudo aquilo que te irrita sobre a pessoa ou a situação e a restante informação vai ser inibida. No dia seguinte, como a intensidade está mais baixa, tu consegues aceder a mais informação. Tu ganhas outra perspectiva e é por isso que tu pensas de outra forma e apagas a mensagem ou alteras a mensagem. Então, as emoções são centrais. Então, tu seres capaz de reconhecer, entender e gerir isso é a chave da inteligência emocional. Não, um tópico fascinante, de facto. Yeah. Mas olhando agora para o contexto de negócios, no fundo a minha audiência já Sim. sabes que é conhecida por empreendedores, de que maneira é que a inteligência emocional nos pode ajudar neste contexto? Que benefícios é que terá nós controlarmos esta nossa parte mais emocional? É assim, isto é transversal, pode ser em qualquer altura. Tu és empreendedor. Tu empreendedor, tu estás sempre com esse risco, com essa incerteza, não é? Ou seja, um empreendedor está a experienciar muito mais emoções, digamos assim, tipicamente que uma pessoa que tem muito mais seguranças, ok? Ou seja, tu tens muito mais incertezas no dia-a-dia, então tu sentes mais medo, mais frustração, mais irritação, mais raiva, mais ansiedade. Então, se tu não fores capaz de gerir esses estados emocionais, Uhum. tu vais ter comportamentos muito mais irracionais, tu vais ter comportamentos muito mais a curto prazo, sem pensar no longo prazo. Vamos supor que tu és um empreendedor e tu começas a sentir, por exemplo, pegando no empreendedorismo e na pandemia que vivemos Sim, atualmente, sim, sim. o que é que vai acontecer de... Tu és um empreendedor e com esta pandemia tu tens medo que as coisas possam mudar no futuro. Tu tens medo que isto demore mais 3, 4, 5 meses a acontecer e as pessoas possam sair à rua, etc. Então, muitos empreendedores, com este medo, o medo faz-nos tomar decisões mais curtas, a curto prazo, e tu perdes a capacidade de explorar outros cenários. Então, Exatamente. basicamente, ficas centrado naquilo que ficas com medo. Então, o empreendedor, e eu vejo muitas pessoas a fazer isso, estão a tentar descontinuar ideias que tinham, percebes? E estão, por exemplo, a fechar-se no seu casulo até que A isto passe. retrair-se. Uhum. E eu vejo até recomendações, e vi agora recentemente no meio imobiliário, a imobiliária também está a sofrer com isso, e há pessoas, agentes, que estão basicamente a esconder-se, ou seja, eles estavam a divulgar o seu nome, a sua marca, a fazer publicidade, a ganhar notoriedade, e eles estão a Uhum. continuar isso. Eu já vejo pessoas a dizer, não, aproveita este momento para fazer ao contrário. Então, Exatamente. tu começas a perder essa capacidade de analisar mais à frente. A tua Pensar a capacidade longo termo, racional exatamente. é isso. Perdes clareza de pensamento e ficas inundado pelo medo. Então o medo é útil porque ajuda-te a tentar pensar, ok, se isto acontecer, ok, negativo, o que é que isso me causa? Só que tu Uhum. centras no tópico do medo, tu podes pensar demasiado nessas consequências e retrair-te. Então o empreendedor que não consiga, digamos, gerir os seus estados emocionais adequadamente, vai ser alvo destas emoções sem saber, percebes? E depois toma decisões que vão prejudicar o seu negócio. E fica sempre no modo reação, não é? Em vez de ser É o tal proativo e luta ou pensar. fuga. É isso, Exatamente. é isso mesmo. Por isso é muito importante, ou seja, tu não podes ser só racional. Outro exemplo, e acho que tu já volta disso, tu sabias que quando tu estás em stress elevado, a tua capacidade técnica cai a alguns pontos, ou seja, o teu QI, provisoriamente, pode cair a alguns pontos. Então, se tu fores empreendedor, por exemplo, e tu estás na parte do marketing e estás em stress, tu vais perder capacidades, competências técnicas naquele momento, não vais ficar tão bom, não vais ajudar tão bem as pessoas, não vais conseguir só programar tão bem ou naquele momento. Então, isto é central as pessoas aprenderem a gerir o stress, a gerir as emoções, a ansiedade, a entender o que é que cada emoção causa o quê, percebes? Para conseguir utilizar a seu favor. Eu vou dar outro exemplo que tu podes utilizar, que eu falo muito com empreendedores. Imagina que tens uma pequena equipa, és empreendedor, mas tens 2 ou 3 pessoas, não é? Na tua equipa, ou parceiros, e tu queres pensar em novas ideias de negócio, ok? Uhum. Que emoção é que achas que é mais adequada para tu conseguir gerar mais ideias de negócio? Hum. Que emoção é que achas? Entusiasmo, Entusiasmo, boa. positivismo, coragem, risco. É isso mesmo. Ou seja, o que estás a dizer, e é isso mesmo, são emoções consideradas alta energia e Uhum. alta agradabilidade. E o que é giro é o seguinte, quando tu tens essa emoção, o nosso cérebro consegue fazer ligações mais distantes. Ou seja, se Exatamente. tu pensares se eu disser a palavra médico, o que é que tu pensas automaticamente? Intimidade, fica intimidade, não é? É um problema qualquer, não é? Queres resolver o mais Oh, rápido possível. mas palavras, o que é que pensas? Eu digo médico e tu, que palavras é que te lembras? Associações a médico.
Dor. Dor, vai. Dor, vai. Cura. Cura. Doença. Pronto, estás a ver? O que acontece é o seguinte, isto é muito giro. Eu digo uma palavra, essa palavra fica saliente no teu cérebro, é o chamado priming, faz uma primação, e o teu cérebro fica muito mais preparado a responder aos vizinhos ortográficos e semânticos dessa palavra. Se é cura, doença, medo. Eu, quando digo a palavra médico, eu não conheço ninguém que me diga escavadora, ou pá, ou frigorífico, não tem nada a ver. E o que acontece? Com a emoção positiva e agradável, tu consegues fazer ligações mais distantes. Ou seja, o teu pensamento torna-se muito mais abstrato e genérico. Então, se eu quiser fazer um brainstorming, gerar novas ideias, e se as pessoas tiverem, devem estar na emoção, como disseste, a pessoa mais positiva, mais feliz, mais entusiasmada, as pessoas ficam muito mais propensas a conseguir gerar novas ideias. E o que é que eu vejo muitas vezes nas Ou reuniões? ideias que tenham mais impacto e que não sejam só muito de short term. Mesmo. Mais impacto, mais, digamos, fora da caixa. E o que é que eu vejo muitas vezes? Ok, imagina, Tiago, vamos fazer um brainstorming. E estás, por exemplo, tu vieste do almoço, estás com a barriga cheia, a tua energia está lá em baixo, ou acontece muito, é sexta-feira, imagina, eu vou dizer fim do dia, isto é mais, não é, é mais conta de outra, mas imagina que são 6 da tarde e a malta às 6h30 tem um compromisso, ou quer se ir embora. Eu digo assim, Tiago, vá 1 hora para gerar novas ideias. Ou seja, as pessoas não ficam positivas, as pessoas ficam irritadas. Então nós temos que saber escolher o momento adequado e gerar a emoção adequada para gerar mais ideias. Eu não digo que tu triste ou irritado não geres ideias, tu vais gerar, mas estatisticamente não vais gerar ideias tão boas para o teu negócio como se estivesses nesse estado. Então estás a ver, esta é a importância de tu entenderes as emoções e como é que elas podem ser boas para ti. É uma coisa pequena como esta faz toda a diferença, percebes? Completamente, completamente. E, ok, isso é do nosso lado como empreendedor, mas depois do outro lado, das pessoas que nós queremos influenciar e convencer, o que é que nos podes partilhar nesse sentido, em termos do que é que podemos controlar, ok, para influenciar as outras pessoas a tomarem uma decisão rentável para nós, no fundo? É assim, a base é sempre esta, e tu por acaso como tiveste o último convidado, se colocaste essa questão, há dicas muito boas na linguagem não verbal, mas tu tens que, a pessoa tem que gostar de ti. Tu tens que passar a mensagem de ou que tu és de confiança, ou que tu és competente, ou ambos. Se eu considerar que tu és incompetente, ou se eu considerar que tu podes ser competente, mas não confio em ti, esquece. Então tu deves ter estratégias, fazer formas de tentar gerar essa, digamos, percepção da outra pessoa. E como é que podes fazer? Imagina, um empreendedor, se tiver, é muito mais fácil isso. O seu trabalho desenvolvido e ir dando a conhecer a sua marca, a sua imagem, quando for contactar alguém que já o conheça, já tem essa percepção ganha na pessoa. É por isso que eu dei aquele exemplo de quem vai ao meu workshop, depois convidam-me para as empresas. Mas se eu, e eu já trabalhei com grandes empresas, se eu, imagina, automaticamente, sem me conhecer, fosse contactar o departamento de recursos humanos da empresa a enviar o meu pacote formativo, muitas nem podiam responder, sabes? Quem é esta pessoa, etc. Então, ou seja, há esse trabalho feito. Agora, quando não consegues fazer esse trabalho, tens de ter uma abordagem faseada. Eu acho que é muito importante. Ou seja, o que é que eu também vejo, e tu também deves ver isso, no LinkedIn então há muito, que é, imagina, mandou um convite, não é? A pessoa aceita, e depois de repente a primeira mensagem é já a apresentar e a vender o produto e não sei o quê. Meu Deus, bastante Eu vezes. não conheço a pessoa, eu não sei quem ela é, não sei se ela é competente ou não tenho confiança. Então, às vezes, e esta ansiedade que é das pessoas que quer vender, cada contacto ataca logo. Então, se tu fores empreendedor e tiveres de divulgar o teu negócio e apresentar-te, vai com calma, percebes? Tenta sempre gerar essa confiança e essa competência na pessoa, percebes? Com uma comunicação gradual, sem querer logo vender coisas, eu acho que isso Acrescentar valor, no fundo, a mostrar é isso. que benefícios é que a outra pessoa terá, não é? Portanto, pensar mais no outro lado. Tens que ir alimentando isso e depois sim estás na posição de fazer. E ao fazer isso, torna-se tudo muito mais fácil, percebes? Se nós quisermos encurtar o caminho, é mais difícil. Eu, por acaso tenho dado ao trabalho de responder essas mensagens, mas no sentido de educativo, ok? Tentar explicar à pessoa, olha, isto não está muito bem a mostrar o benefício para mim, eu não te conheço ainda, portanto experimenta fazer esta abordagem. Tenho tido esse trabalho, divirto-me. Educar as pessoas, fazes bem. E ajudar, exatamente. E olha, então e que erros clássicos é que devemos evitar em tudo o que tu falaste até agora, do interesse emocional? Para gerir a nossa própria, para influenciar os outros?
Olha, um dos erros que eu vejo é nós não. É assim, eu até vou por outro lado. O nome da minha marca, que eu criei desde o primeiro dia, é Treino Treino. de Inteligência Emocional. Isto é preciso treino. As competências sociais, emocionais e comportamentais requerem treino. E um grande erro que eu vejo nas pessoas que eu trabalho, líderes, isso, é sempre não querem treinar. Ou seja, não têm tempo, também percebo. Então dizem, Paulo, sei lá, vou falar imagina, na parte da gestão de stress, de autocontrole. Há pessoas que eu treino nessas competências e dizem assim, Paulo, pá, eu não quero passar por aquela fase de entender, me reconhecer as emoções. Eu quero acontece uma coisa e eu, para não explodir, uso tipo uma rolha, uma fórmula mágica, dá-me qualquer coisa para isso Uma não fórmula acontecer. mágica. É. E é assim, há coisas que nós podemos fazer para no imediato estancar alguma reação. Mas a base é sempre tu entenderes porque é que reagiste como reagiste. Então fazer esse trabalho, digamos, de autoconsciência. E um grande erro é as pessoas não fazerem isso. Ou seja, não se conhecerem, e eu sei que isto é genérico, abstrato de estar a falar, mas não entender esses processos e também depois não fazer esse devido treino. Por exemplo, pessoas que fazem uma coisa uma vez e acham que. E aquilo não resultou, porque não estás habituado a fazer aquilo, e de repente desistem. Okay? Tu até tens 4 níveis de competência, que tu, se quiseres, e quem está a ouvir falar, e quem quer ouvir, pode reconhecer isto melhor e entender isto melhor. Tu tens 4 níveis de competência que tu tens que passar para dominares uma situação. E tu vais-te rever nestes 4 níveis. Todos nós oscilamos nos 4 em várias áreas da nossa vida. Então, o primeiro nível é incompetência inconsciente. Ou seja, não sei se já ouviste falar, então é quando tu não tens aquela competência, mas não tens consciência que te falta aquela competência, percebes? Vamos supor um empreendedor que é uma pessoa que é agressiva, é uma pessoa que é impulsiva, manda essas mensagens no LinkedIn, percebes? E acha que faz bem as coisas. E acha que a sua agressividade está a ser assertiva, está a ser direto. Essa pessoa não sabe que lhe falta aquela competência de Não sabe comunicar que não melhor. sabe, exatamente. É isso mesmo, não sabe que não sabe. Essa pessoa aí não consegue mudar. Sabes aquela frase de não consegues ajudar ninguém que não queira ser ajudado? Uhum. É por aí. Tu quando tentas educar as pessoas e ajudar, como disseste há pouco, fazes bem, mas se essa pessoa, e garanto, estiver neste primeiro nível de competência, esquece. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou não responde ou achas que não sabes o que dizes, etc. Porque ela não sabe que aquilo está a ser de forma errada. Mas vamos supor, e eu vou pegar o teu exemplo, foi muito bom. Boa, boa. Vamos supor que tu escreves algo que essa pessoa pensa, opa, realmente Uhum. afinal, se calhar não é a melhor abordagem. Essa pessoa entra no segundo nível, que é chamada incompetência, à mesma, mas consciente. Eu ganho consciência que não tenho aquela competência. E tu podes, ao fazer isso, algumas pessoas vais conseguir ganhar essa consciência, outras não. Mas a minha pergunta para ti é, achas que isso é suficiente para a pessoa ter um comportamento mais adequado? Uhum. Só isso? Não. Não. Ajuda, mas não é suficiente. Não. Porquê? Falta-lhe competência. Ou seja, como é que eu faço isso? Uhum. Então vamos supor que essa pessoa vai aprender como fazer isso, tira formações em comunicação, vai aprender, vai explorar cursos, etc. E essa pessoa ganha essa competência. Ela passa para o terceiro nível, que é competência consciente. Okay? Esse empreendedor agora sabe o que deve fazer. Uhum. Agora a minha pergunta para ti é, achas que ele faz sempre isso? Não. Não, porque ainda é difícil para ele, ele ainda é uma pessoa tipicamente que é mais impulsiva e quer mesmo enviar o e-mail, ou seja, e ele vai fazer o quê? Se calhar há 3 ou 4 ataques que ataca logo, mas há outros que ele pensa, espera aí, o Tiago Faria falou-me disto, e realmente fez sentido? Não, vá, esta pessoa vou falar devagar, vou-me só apresentar e não sei o quê. Então ele de vez em quando vai fazer outras não, é competência consciente. E o último nível, se ele treinar muito, o tal treino, é preciso, é a Uhum. base, se ele treinar muito, ele pode chegar ao último nível, que é competência inconsciente. Que é quando tu já fazes as coisas automaticamente. Imagina, vou ao LinkedIn, há um convidado, há um convite, eu agradeço, tudo bem, se quiser alguma coisa disponha e não faço mais nada. E eu cheguei a esse nível. A Percebes? chegar, exatamente, faz sentido. Agora chegar ao final, só para pôr as frases que eu estava a pôr, coisas que não sei, que sei, não é? Não sei que É o sei, é isso. último nível, então. Eu não Boa. sei que sei isto, é isso mesmo. Percebes? Então, eu acho que, e uma dica é isso também para os empreendedores, é entender isto. Por exemplo, vamos supor que ele não está a ter um resultado em alguma coisa. Veja, empreendedor, não estás a ter um resultado nisto. Não estás porquê? Vamos pôr mais uma vez nesse teu exemplo, para fazer paralelismo para outros exemplos. Ok, epá, eu não estou a conseguir que as pessoas me respondam. Porquê é que ninguém no LinkedIn compra os meus produtos, por exemplo? Se calhar este produto não é o adequado para as pessoas, mas será isso? E ela se calhar está na incompetência inconsciente. Então se calhar tem que ganhar a consciência. Depois de ganhar consciência, explorar
porque é que não está a dar? E o que é que me falta para conseguir dar? Para passar para a competência consciente. Ok? E depois, repetindo muito, é que pode chegar à última competência. Okay? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece até com empreendedores, quando eu vou dar formações, eu tenho, por exemplo, às vezes empresas que me dizem assim, Paulo, eu tenho aqui malta que precisa de inteligência emocional, ou seja, como se fosse tipo a cura ou alguma coisa. Precisa. Todos nós precisamos, não é? Mas, e o que acontece às vezes? Metem pessoas, e eu faço sempre esta pergunta, se as pessoas pediram elas, foi o levantamento de necessidades, ou se é imposto pela direção, não é? E quando é imposto, o que acontece? Temos pessoas na sala que estão no primeiro nível, da incompetência inconsciente. São pessoas que acham, para que querem isso? Isso é o quê? Isso não serve para nada. E elas querem saltar para o terceiro nível. Se tu reparares bem, eu intervenho no terceiro nível. Eu dou a competência em algumas situações. Uhum. Só que se essas pessoas estão ainda no primeiro, tu achas que elas realmente vão ouvir aquilo que eu vou dizer? Faz Acontece sentido. muito. Mais defensivas, algumas ao longo do programa ganham o segundo passo, ganham consciência, epá, realmente isto faz sentido. Só que se não ganharem o segundo passo, no seu dia a dia, quando elas saem da formação e vão para o mundo real, elas não vão aplicar. Ou se aplicarem, e é difícil, e falharem, vão desistir mais facilmente. Isto para os empreendedores é a mesma coisa. Vejam qual é os 4 níveis que estão e com base nesse nível têm de definir estratégias diferentes. Sabes? Muito bom. Muito bom. Esta foi uma grande lição agora, nestes poucos minutos. Olha, estamos quase a chegar ao fim, mas ainda tenho aqui mais umas perguntinhas para desafios para te lançar. Manda aí. Pronto, agora no mundo digital, não é? Isto vai ser um bocadinho mais desafiante, não é? No fundo, controlar aqui estas variantes todas. De que forma é que podemos então implementar? Já pensaste nisso? Implementar no face-to-face por Zoom, por videoconferências? É muito diferente? Eu vou agora em abril lançar 2 cursos. Ahá! Vai ser via Zoom. É assim, eu estou a adaptar o programa. Logicamente, nos meus programas já há muita interação. Não é nada assim maluco, ninguém está lá. Mas há interações, as pessoas partilham entre elas, isso também é importante. Isso vai-se perder. Não é? Agora, eu vou-me adaptar ainda. Eu sei não sei. Eu sinto que potencialmente vou perder qualidade formativa, porque não há aquela interação, não há aquele toque. Eu gosto de olhar para a plateia, para cada olhar das pessoas e com isso adaptar e esclarecer as dúvidas no momento. Isso perde-se tudo. Agora, eu também sei que o futuro é isto. E cada vez falam mais, e já estão a falar ainda bem, que certas consultas médicas no futuro já estão a fazer isso, serão feitas online. Por exemplo, tu vais a um especialista que não precisa tocar em ti, para que é que tu vais? Ao hospital, estar lá horas de seca, depois de repente eles ficam atrasados, tu podes estar na tua casa e ganhas com isso. Então eu sei que é o futuro, é tentar adaptar ao máximo. Agora, logicamente, há coisas que se perdem, mas também há outras coisas que vão ganhar, certamente. Muito bom. Exatamente, É temos que nos adaptar. adaptar. E vai ser, no fundo, esta fase vai ser um salto mais rápido, não é, do que o esperado, se calhar, e a sociedade vai mudar muito mais rapidamente. Isso é verdade. Isso obriga-nos a adaptar mais Reinventar, rapidamente. como tu disseste ao início, vamos reinventar. Olha, até a minha mulher trabalha numa instituição, ela trabalha no Banco de Portugal, e eles agora estão todos em teletrabalho e também não está a ser também um pouco, eles já tinham, mas uma novidade, percebes? Era uma coisa que eles iam testando e agora está tudo em teletrabalho e todos estão-se a adaptar. Mesmo instituições mais pesadas, percebes? Mais antigas, Exatamente. isso vai ser bom, porque se não fosse isto, é como tu dizes, se calhar daqui a 2 ou 3 anos estavam iguais, eles e todos nós, quase. Todos nós, tu estás numa área mesmo de marketing digital, mas isso vai ser muito bom, é interessante os empreendedores nessa área, é capaz de, não é, de explodir ainda mais, porque as pessoas vão ter que, como eu fiz, vão ter que, ok, quem é que domina isto? Não é? Ajudem, por favor. Isso vai ser bom. Não, mas vai, de certeza, mudar muita coisa. Agora uma pergunta curiosa que eu também fiz ao meu último convidado, mas tens algumas regras em casa para não usar estas tuas técnicas para estares em vantagem? Ou já ensinaste a toda para no fundo, Olha, saber gerir emoções uns dos outros? a minha mulher vai a alguns programas meus, workshop, então ela vai sabendo as coisas. Ah! E eu posso dizer, e é giro que ela às vezes apanha-me na curva. Há uma coisa que é o chamado stonewalling, não sei se já ouviste falar. Não. Stonewalling é um mecanismo de defesa muito utilizado pelos jovens numa discussão. Ou seja, quando estamos a discutir e a intensidade emocional começa a escalar,
e nós não conseguimos chegar a um consenso ou a um acordo, ou seja o que for, há homens, mulheres também, mas há mais homens, que fazem um mecanismo de defesa que é o stonewalling, que é, tu, por exemplo, ou ficas assim, cruzas os braços, ou começas a mexer no telemóvel, género, tipo ela a falar, ou ele a falar, e tu, ou seja, ignoras. É o chamado stonewalling. Isto é um mecanismo de defesa dos homens para quê? Para evitar a exposição àquela situação que eu não quero sentir mal com a discussão, quero evitar, quero sair dali. E há pessoas que o stonewalling pode ser sair mesmo. A pessoa a falar e eu viro as costas e vou-me embora. Pode isso acontecer. E o que aconteceu uma vez, há tempos? Estava a haver uma discussão e eu não estava a conseguir chegar a acordo racional, porque eu estava muito escalado, não é? E eu, ok. Eu pensei assim, a minha lógica foi, isto tem que baixar a carga emocional, porque está num nível que a lógica não entra. Há níveis que a lógica não entra. Então deixa-me cá desescalar isto, reduzir a carga. Só qual foi o meu erro? Eu cruzo assim os braços, e ela faz assim, tu não fazes stonewalling comigo. Stonewalling. E eu, ok, já fui. Então, é difícil implementar coisas, mas tenta-se minimamente, digamos, dentro do possível, que isso também é uma coisa muito importante, que é, não é por tu ensinares que estás imune a isso. Claro. Então, ficas já se calhar mais atento a algumas coisas, ou depois de acontecer consegues, digamos, se calhar, ir pedir desculpa mais rapidamente, aceitar que estiveste mal, isso sim, isso tende a acontecer. Por isso há essa parte saudável, percebes? De género, o que nós dizemos muito cá em casa, as regras é falar sempre que a pessoa tiver alguma coisa, não é não falar, que não comunicação é o pior que há. Falar das coisas que estão mal, etc. E tentar haver essa parte de dar o braço a torcer, não deixar que o orgulho tome conta da situação, porque senão esquece. Muito bom, muito mais saudável assim, de facto. É. E olha, Paulo, se os nossos ouvintes tivessem que sair daqui hoje com um insight-chave, uma coisa que pudessem implementar já hoje, que fizesse alguma diferença, o que é que poderias partilhar com os ouvintes? Ok. Uma coisa, eu vou tentar resumir isto, para ser uma coisa rápida. A gestão de stress, e hoje em dia há mais stress com esta situação. Eu vou dar uma coisa que eu falo num curso, num workshop, que é, eu chamo o modelo, é o nome do modelo transacional de stress. Então, basicamente, em resumo tu perante uma situação de stress, tu podes fazer 3 grandes coisas. É isso que eu quero que as pessoas levem daqui. Pensem sempre, ok, isto gera stress, sempre, o meu miúdo está a chorar, estou com um problema com a minha mulher, há um problema no negócio, está a correr mal não sei quem. 3 coisas que nós podemos fazer. Primeira, isto pode parecer ridículo, mas a primeira é a chamada resolução do problema. Ou seja, tu tens um stressor e tu pensas assim, que passos é que eu posso dar para tentar extinguir este stressor? Que passos é que eu posso dar para tentar que este stressor desapareça? Ou seja, vamos supor que é um empreendedor que está com o stressor de tem que se adaptar então à parte digital, não é? No meu caso. Okay? Eu estou em stress. E agora, como é que vai ser? Eu agora não tenho formações e as palestras foram todas fechadas, não tenho clientes de empresa, estou em stress. Então, se eu pensar, ok, eu tenho 3 coisas que posso fazer. Primeira é esta, resolução de problema. E no meu caso, ou no caso do empreendedor que esteja nessa situação, seria eu sentar e pensar, se o meu stressor é, sei lá, não gerar fluxo financeiro durante os próximos 3 ou 4 meses, o que é que eu posso fazer para anular esse stress? E este pensamento é, ok, eu vou-me sentar e vou desenhar uma estratégia. Ou seja, quando eu penso nisso, o que é que eu posso fazer? Vou resolver o problema, eu limpo mais o stress mais rapidamente, percebes? Agora vamos supor que é um stressor que tu não consegues resolver, ou não estás em condições de resolver. Tu passas para o segundo nível, que é a regulação emocional. Ou seja, se tu não consegues mudar a situação, tens que mudar a forma como te sentes perante a situação. Isto quase parece autoajuda, mas a psicologia estuda isto, não é? Que é, não podes mudar a situação, tens que mudar a forma como te sentes perante a situação. Isso é o quê? É tu procurar formas de conseguir, sei lá, relaxar mais, ou fazer exercício físico, ou reenquadrar a situação, ganhar outra percepção, percebes? Porque a emoção alimenta-se muito do significado que tu dás às situações. Por exemplo, tu já reparaste que nesta pandemia tu tens pessoas que entram em pânico e esgotam tudo o que há no supermercado, rolos de papel higiênico, né, como já vimos, e tudo, ou seja, álcool, gel, tudo, ou seja, esgotam. Tu tens pessoas que estão-se a borrifar e andam de um lado para o outro e vão à praia isso, como nós vemos nas redes sociais, e tu tens outras pessoas que andam a publicar coisas como ainda bem que o coronavírus apareceu, o mundo fica melhor e a natureza, etc.
é o mesmo evento e tu tens 3 grandes situações. Porquê? É o significado que tu dás às situações. Percebes? Por exemplo, quem entra em pânico dá um significado que pode a pessoa ficar doente e alguém morre e isto nunca mais acaba. Quem fica indiferente tem um significado de opá, isto é apenas um pequeno vírus, é como a constipação, não é? Há muitos a fazer essa comparação. E quem agradece, o significado que dá é o planeta vai se regenerar e as pessoas ficam mais juntas, etc. Então isto quer dizer o quê? Tu perante uma situação de stress, tu se mudares o significado, isto não é fácil de fazer, lógico, mas é possível, tu mudas o teu stress. Então, resolver a situação, se não conseguires regular a emoção, se não conseguires, entras no terceiro, que é negação e evitamento. E esta é que as pessoas devem evitar. Porque se tu tiveres muito tempo em negação e evitamento, tu quebras completamente. Porque cada stress esgota de recursos. Isso, imagina, tu tens um stress, não faz nada em relação a isso. Imagina um empreendedor. E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? É melhor não pensar sobre isso, vou beber um copo. Ou vou ver um filme, não quero pensar sobre isso. Mas o stress está lá, a incomodar à mesma. Subconsciente. E depois tem um stress como mulher. E depois tem um stress financeiro. E depois tem um stress não sei o quê. Então se tu não lidas com os stresses, eles vão disputando recursos. E chega a um ponto, esquece. Tu já viste que o burnout agora é considerado doença, não é? Oh, yeah. E o burnout está muito ligado a isso, ou seja, o stress crónico e prolongado derivado ao trabalho, é uma função do trabalho. Então, o que eu quero que as pessoas levem daqui, quem estiver a ouvir, é, perante uma situação de stress, 3 coisas que podemos fazer, 3 macro coisas, não é? Que é, ou resolve a situação, ou muda a forma como se sinto perante a situação, ou então estou na negação e evitamento. Brutal. E esta não devemos estar muito tempo. Fica aqui então a dica. Muito obrigado, Ana Paulo. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu quero tirar mais 5 minutinhos. Se nos últimos 5 anos criaste algum novo hábito que tenha melhorado a tua vida de alguma maneira? Lembras-te de alguma coisa nova, recente? Algum hábito? Pode ser profissional, pessoal, o que quer que seja. Eu acho que o que fez mais impacto foi criar novos hábitos e testando novos hábitos. E isso também é uma coisa interessante porque há coisas que funcionam melhor para ti que não funcionam para mim. Pois. Nós temos sempre de testar, não é? Mas para mim, uma coisa muito importante que eu até tenho aqui a fazer hoje, se bem que não consegui cumprir, que é que eu vou fazer nem folha, é a minha to-do list que eu tinha de falar. Faço sempre isto agora, que é, e depois tenho aqui outra to-do, esta era de ontem, percebes? Vou fazer as to-dos, vou riscando, está aqui, por alma viva. O que eu faço sempre é, de manhã, quando estou no tal pequeno almoço, e tenho aquela hora que eu digo antes de fazer um bocado de exercício físico, também é a minha rotina, eu sento-me e antes de começar a responder aos e-mails ou alguma coisa nessa primeira hora, faço a minha to-do list. E para mim faz toda a diferença. Fico muito mais focado, percebes? Tento dar prazo às to-do lists. Para mim é uma coisa tão pequena, não sei se tu fazes, mas faz-me toda a diferença. Do que andar assim, a saltitar entre as coisas, percebes? Eu não faço fisicamente no papel, mas tenho tudo online. Tenho sempre reminders, etc. Sabes onde atacas? Para mim acho que é pequeno, mas muitas pessoas não o fazem e faz toda a diferença. É verdade, completamente. E nota-se. E já foi um hábito partilhado por várias pessoas aqui no podcast, portanto, aprendam. E olha, se tivesses que oferecer um livro sobre este tópico, ou empreendedorismo, ou o que quer que seja, qual é que oferecerias? Olha, sobre o tópico de inteligência emocional, eu aconselharia aquele primeiro que eu li, de Daniel Goleman, que é a Inteligência Emocional mesmo, de Daniel Goleman, está em português, podem ler. Houve um livro que eu li, um dos primeiros que o meu pai tinha lá em casa, quando eu falei das tantas, que eu gostei muito, tem mais a ver com finanças pessoais, mas gostei da história, tu deves conhecer, é o Pai Rico, Pai Pobre. Rico, claro. Foi o livro que me catalisou completamente. Foi esse. Um grande livro Robert mesmo. Kiyosaki, não é? Robert Kiyosaki. Fez-me todo o sentido e gostei, explorou ali um pouco as coisas, por isso eu gosto desses, são mais, digamos, os grandes livros que muitas pessoas falam, mas sim, esse despertou-me essa parte mais finanças e o Goldman com a inteligência emocional. Sim, seriam os dois que eu recomendava. E o teu mega livro, não é? Como é que é o título de novo, desculpa? E o meu ainda é melhor, não é? Esse, então, inteligência emocional, abordagem prática. Também está no NAC e Bertrand. Em todo lado, não é? Vai ficar tudo aqui nos links cá em baixo. Pronto, antes de irmos embora, há uma pergunta que gostasses que eu tivesse feito? Alguma coisa que anda na tua cabeça ultimamente? Algum projeto? Isto do Covid? Fizesses a mim uma pergunta? Sim, alguma pergunta que gostavas que eu te tivesse feito, mas que não fiz. Não, acho que direcionaste bem para a história e para a inteligência emocional.
Sim. Então, Há sempre muito para falar, mas acho que concentrar-se nos bons tópicos. boa, fiz o meu Acho bem. trabalho então. Grande Paulo, como é que as pessoas podem saber, como é que as pessoas podem então saber mais sobre ti? Partilhas aqui os links. Uma das formas é o site treinointeligenciaemocional.com, treinointeligenciaemocional.com, ou então nas redes sociais, não é? Paulo Moreira, no Instagram, no Facebook. Aí tem que pesquisar. Mas o site é mais fácil e depois vai lá parar às redes. Tem lá todos os sociais, exatamente. Paulo, obrigadíssimo pelo tempo, foi um prazer enorme e acrescentámos aqui um valor tremendo. Obrigado, Tiago. E Um até abraço. Até à próxima. Pronto, foi então o final do episódio número 50. Espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gosto aqui em baixo. Partilhar este vídeo com outros empreendedores, colegas, etc. que acho que retirem algum valor aqui deste vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.